A primeira-dama Janja Lula da Silva se encontrou na manhã de hoje com a Brigitte Macron, a mulher do presidente da França, o Emmanuel Macron, em Paris. As duas conversaram nas ruas da capital francesa e visitaram a exposição Amazônia no museu que tem um nome francês bem difícil. E, enfim, né? Não vamos falar aqui, porque vamos só deixar a informação que ele é próximo à Torre Eiffel. Então, se vocês quiserem aí, audiência faroeste brasileira, visitarem esse museu lá na França que está Dona Rosângela e a Brigitte, fica próximo à Torre Eiffel. E tá aí na tela imagens para vocês. É interessante, Luiz Arthur Nogueira, elas estão bem amigas desde daquela última visita ali, né, do Lula também, que eles tiraram até selfie. Eles pareciam um casal, só que de 4 pessoas, né, uma coisa bem curiosa, um clima estranho, festa estranha, com gente esquisita, já diria Legião Urbana. Ora, Geise, para mim aqui, eu quero destacar o ponto do gasto público. Desde o primeiro dia do governo Lula, eu tenho questionado as viagens que a Janja faz, porque ela não é funcionária pública, ela não tem salário, ela é apenas uma primeira-dama, só que ela viaja gastando dinheiro público. E foi assim durante 2 anos e meio do mandato do presidente Lula. Recentemente, depois de 2 anos e meio, o Lula editou um decreto presidencial colocando à disposição da primeira-dama toda a estrutura do gabinete dele para viagens, tentando dar um ar de legalidade a essas viagens e, consequentemente, aos gastos públicos. Lembrando que o TCU, Tribunal de Contas da União, já deveria ter investigado todos esses gastos públicos, a falta de prestação de contas e assim por diante. Muito bem. Como é que eu interpretei esse decreto presidencial? De que rapidamente, Luiz Arthur Nogueira, TCU, que tem Bruno Dantas, um dos nomes que são aí sugeridos para o STF. Sim. E que o Lula se referiu a ele como um grande companheiro, um bom companheiro. Exato. Você não vai investigar coisa nenhuma, muito menos contra a Janja, né? O fato é o seguinte, o Lula fez um decreto, né, tentando regularizar a partir de agora, e eu deixei a pergunta no ar aqui num programa recentemente. Bom, e tudo que passou, os 2 anos e meio anteriores, ficou tudo por isso mesmo? Todo o gasto público legal que ocorreu, pelo visto, ficou por isso mesmo. Não sei se algum dia isso vai ser investigado e se vai gerar alguma consequência. Mas, na minha avaliação, mesmo com esse novo decreto presidencial, as viagens da Janja custeadas pelos cofres públicos continuam sendo ilegais, porque ela continua sem ter um cargo público. O Lula poderia resolver isso tranquilamente. Ele tem quase 40 ministérios, ele já poderia ter dado um ministério para ela, pela especialidade de viagens, o Ministério do Turismo, acho que faria todo sentido, né? Era especialista no assunto, em viagens, não o fez e, na minha opinião, ela vai continuar recebendo críticas. Ela representa o Brasil, quando, na verdade, a gente tem um presidente eleito que deveria representar. Quando não vai o presidente eleito, deveria ir o vice. Acreditem em mim, o Alckmin está vivo, tá? Ele não vai, não sei porquê. Tem o ministro do Turismo que poderia ir, também não vai. Ou seja, vai a pessoa errada. E, de novo, não é nada pessoal contra a Janja. Ela não tem cargo público. O dia que ela tiver um ministério, não vai ter problema nenhum ela viajar. Ela vai viajar com a verba do ministério dela. Não fala isso, não vai ter problema nenhum, ela vai viajar, dar uma incentivada. Do ponto de vista legal, ela vai viajar com o orçamento do ministério dela e vai prestar contas do ministério dela. O que me incomoda, Geide, para concluir, é que o seguinte, é que ela não presta contas, porque como ela não tem cargo público, ela vai prestar contas para quem? Para ninguém. E fica por isso mesmo. Professor Marcelo Suano está, então, mais uma viagem, carimba que é dela, Janja, na França. Ela, desde a semana passada, aí, se envolvendo em polêmicas, para dizer o mínimo, sobre esses cargos, sobre um cargo, na verdade, oficial, que seria o da primeira-dama. Lembrando que ela sempre vai representando o nosso país, como foi nas Olimpíadas da França, né? Ela foi representando o nosso país, o pobre, coitado do Geraldo Alckmin. Eu sempre faço esse parênteses, né? Aquele plano do golpe, tá na cara que é mentira, porque queriam matar o Alckmin. Quem quer matar o Alckmin? Ninguém, mas ele segue vivo e nunca representa o país. Ele é tão ruim que até se ele tentasse matar, ele erraria. Porque ele é um exercício de Caramba, você dobrou proposta, colocou uma pá de cal em cima. Porque ele não me parece um indivíduo muito competente para trazer temor, receio para quem quer que seja, mas pelo menos ele está funcionando. E é um cara candidatíssimo, né? Infelizmente, a ser governador de São Paulo. Está lá em cima, não sei porquê, mas um dia a gente vai descobrir. A questão da Janja, veja, eu acho que o ponto principal nessa questão, o Arthur já foi preciso, é o gasto público mesmo.
É o gasto público que envolve o fato de estar dando benefício ou condições para uma pessoa que não exerce uma função pública, exceto, e isso está explícito na codificação, que ela deve ser a acompanhante do presidente da República, no caso de necessidade. E no Palácio do Planalto da Alvorada, ela fazer atribuições que digam respeito às solicitações do presidente. Ponto. Sem nenhuma brincadeira, sem nada disso que possa envolver. Essa seria a função. Agora, eu não me incomodo que uma primeira-dama possa representar o seu país. O ponto principal seria, ela teria que estar indicada para tanto, exercendo um cargo específico. 2, deveria haver transparência. E 3, os gastos públicos deveriam ser supervisionados. Por que eu falo isso? Porque eu não me incomodaria se uma primeira-dama como a Michele Bolsonaro estivesse representando o Brasil. E para as pessoas não dizerem que eu estou sendo parcial, eu não me incomodaria, por exemplo, que a Ruth Cardoso estivesse representando o Brasil na época do Fernando Henrique Cardoso. Apesar de eu ser adversário ideológico, não gostar de certos posicionamentos, não gostar do partido no qual ela fazia parte e do seu discurso filosófico, político, ideológico. Eu não gostava, mas pelo menos ela sabia se comportar. Eu não me incomodaria se a Marcela Temer ocupasse algum cargo. Não me incomodaria, porque são pessoas que entendem do protocolo, elas entendem do cerimonial, elas entendem da etiqueta, da precedência. Por exemplo, jamais uma dessas 3 se colocaria entre o presidente da República e o outro chefe de Estado na hora de bater foto ou apertar a mão. Isso é falta de comportamento, não sabe se comportar. Não tem instrução, não tem educação, não tem, eu diria assim, verve para ser uma primeira-dama. Agora, aí nós temos a questão do gasto público, a questão do fato de ter que ocupar um cargo que gere transparência, tem que ter uma indicação precisa, o presidente tem o dever de fazê-lo, e a questão de ela não saber se comportar. Esse é o grande problema. Aí quando você pega e dá uma olhada, e vai dizer assim... Quando você pega e dá uma olhada, o que o Lula fez? Ele apresentou um decreto para retificar um erro na realidade. Ele simplesmente anulou, está tentando anular o que aconteceu nos 2 anos anteriores. E todos vão passar por cima. Isso é apenas uma medida eleitoreira para que no ano que vem, quando alguém for falar dos gastos da Janja, ele vai dizer, não, mas eu dei a ela um cargo público. Olha como está, ou uma função específica de representação do Estado brasileiro. Esse é o fato. Ou seja, você tem 3 elementos. Dinheiro público, não tem um cargo específico e o discurso eleitoreiro. Além de um quarto, que é a cereja do bolo, ela não tem capacidade de comportamento para representar o nosso país. É um posicionamento pessoal de cidadão, apenas isso. É isso aí, Satia. Quero te ouvir, então, a respeito dessa questão da Rosângela da Silva. Claro, eu acho que os meus amigos aqui falaram muito bem a respeito do gasto público, dessa questão econômica. Bom, eu prefiro frisar que realmente a Janja, ela não... O cargo de primeira-dama, na verdade, não é um cargo institucionalizado, é um título. Isso é importante deixar claro aqui. O título é uma coisa, o cargo é outra. As primeiras-damas, como de costume, várias delas, Marcela Temer, a esposa do Fernando Henrique Cardoso, a própria Michele Bolsonaro, tinham prerrogativas bem diferentes da Janja. A Janja tenta assumir um protagonismo que não é um protagonismo que advém da primeira-dama. A primeira-dama, geralmente, ela cuida de filantropia, ela cuida das pessoas que não têm muito acesso ao poder. Por exemplo, a Michele Bolsonaro fazia muito isso. Eu lembro perfeitamente do Dia das Crianças, o 12 de outubro, que colocava-se uma piscina ali no Palácio do Alvorada e havia uma festa com as crianças e tudo mais, ou quando não, estava com os cegos, estavam com pessoas de fato que precisavam de uma certa atenção na sociedade que muitas vezes a própria sociedade negligenciava. A primeira-dama, ao longo desses últimos anos, ela veio cometendo muitas gafes por tentar se aproximar do governo, mesmo não sendo um cargo institucionalizado. E veja, cometeu diversas gafes que foram muito prejudiciais ao governo, sobretudo ao núcleo duro. E esse mesmo núcleo duro do PT vinha com articulações e interlocuções para tentar afastar a Janja do presidente Lula no sentido político da coisa. Quem não lembra aqui daquela declaração, parece que foi no Rio de Janeiro, fucking Elon Musk. Isso gerou transtornos profundos na articulação e na geopolítica, sobretudo na articulação internacional. Para dar um ar de, você está sendo afastado aqui, a ala núcleo duro do PT, José Dirceu, inclusive Gleisi Hoffmann, que tem problemas seríssimos com a Janja, inclusive, para não ficar algo muito vergonhoso, eles decidem afastar a Janja, mas com um presente. Eu acho que é praticamente uma aposentadoria compulsória aí dos ministros do Supremo Tribunal Federal ou a galera do Judiciário, né? Você vai ser afastado, mas olha só, você vai ser afastado com 150 cargos, agora sim com um cargo institucionalizado e com a prerrogativa de poder viajar. Bom,
Se for para ser afastada assim, até eu quero. Agora, uma coisa que fica latente aí é essa insistência dela em tentar fazer essas interlocuções e articulações internacionais. Agora ficou claro, porque antes a população cobrava o porquê da Janja ir 7 dias antes para uma viagem oficial e todo mundo questionava com razão. Não tem cargo público, não merece, não precisa fazer esse tipo de gasto com o recurso, com o erário público. É o que a gente chama de malversação do recurso público. Agora ela tem a justificativa real e plausível, porque ela tem um cargo institucionalizado e pode fazer essas viagens. Agora, quantas pessoas ela está levando? Quais são os reais motivos e propósitos dessa viagem? Bom, isso é o que todo mundo quer saber. Enquanto ninguém sabe, ela continua tirando férias, gastando recurso público e agora legitimada pelo próprio marido com esse cargo aí que ninguém sabe o que é. Pegando um gancho aqui, Marcília, na fala do Rafael Sattier, a Janja, inclusive, era um dos nomes cotados para ser a sucessora do Lula, né? Já que o Lula, enfim, já tem idade avançada, você precisa sempre passar ali o teu capital político para alguém, mas isso era impopular, inclusive, dentro da cúpula do PT, né? Então não é que ela tinha problema somente com a Gleisi, ela tem problema com outros nomes que compõem ali a cúpula petista, nem mesmo a esquerda aguenta a dona Rosângela. E vale dizer que não só tem esses problemas relacionais, a Janja não é uma unanimidade dentro do governo, ao contrário, né? Ela é criticada e bastante criticada justamente por sua pavonice. É um pavão que gosta de aparecer mais do que todo mundo e ali no entorno do Lula isso não é bem-vindo, porque existe uma disputa a respeito da herança política, né? Quem vai ficar com o espólio político do Lula? Isso não é algo definido, mas com certeza eles não querem que seja a Janja que acabou de chegar e quer já sentar na janelinha. O que, no entanto, também a gente precisa dizer é o seguinte, a Lula e o Janjo. A Lula, que também pode ser chamada de Janja, ela não pode disputar as eleições, né? Então, nossa Constituição proíbe que a primeira-dama dispute as eleições. Então, tem uma vedação aqui constitucional, a menos que o Lula saísse do cargo, abandonasse o seu cargo 6 meses antes, aí a Janja estaria apta para isso. Mas, se não, a Constituição tem um artigo que proíbe que isso ocorra. Então, enfim, e apenas mais um ponto sobre o que os colegas já muito bem delinearam a respeito da questão dos gastos da Janja. Vale dizer que isso deveria ser da conta, já que ela não presta contas, isso deveria ser da conta do PGR. PGR é que deveria forçar que a Janja prestasse contas, mas a gente não tem um PGR. O Gonê é um estagiário do Moraes. O Gonê, ele é um puxadinho do STF, né? E a prova disso é que o Gonê, às vésperas de uma recondução, às vésperas de uma sabatina dentro do Congresso, está puxando o saco do STF e não dos parlamentares, dizendo que a anistia é inconstitucional.